Bom dia, boa tarde, boa noite, queridíssimos, nossos amados alunos da segunda fase penal para o 24º exame de ordem. E aí nós temos agora muitas aulas pela frente, gente, uma preparação extremamente intensa, mas com uma vantagem fantástica que chama-se recesso. É isso mesmo. Afinal de contas, gente, essa é a segunda fase que pega aquele período de Natal e Ano Novo, né? Então, isso é vantagem para a gente, porque na maioria das vezes, quem, por exemplo, faz estágio, etc., às vezes tem um recessozinho, né? E consegue se dedicar um pouco mais aos estudos. Então, a gente tem que aproveitar isso. Lógico, tem o Natal, tem o Ano Novo, você vai curtir sua ceia de Natal, né, com a sua família, vai, enfim, participar das férias, dos festejos todos de final de ano e comemorar muito a entrada de 2018, porque na entrada de 2018 é quando você vai conseguir a sua OAB, não é? Então vai ficar fantástico, você vai tirar de letra nessa prova e você precisa saber algumas coisas. A primeira coisa é, pode confiar na gente, nós estamos aqui para te ajudar, ok? Nós vamos fazer o possível e o impossível para garantir a sua aprovação. Mas não precisa do impossível, porque o possível já é mais do que suficiente, certo? Então, nós temos certeza de que você irá muito bem nesta prova. Mas antes da gente continuar, eu queria mostrar a você que nessa nossa segunda fase de penal, né, tanto eu quanto a Cris, temos a nossa assessoria, né? Então, vejam, somos 3 dando aula. Eu, Cris e Paulinho, né? E aí, vejam, eu trabalho com vocês uma parte das aulas, a Cris trabalha uma parte das aulas e Paulinho uma outra parte. E vejam, eu e a Cris vamos trabalhar com as nossas assistentes, né? Nossas assistentes são a Evelyn e a Ana. A Ana, ó, tá buchuda. Ela, na verdade, coisa velha, né? Negócio de buchuda, meu Deus do céu, troço velho, atestado de idade. Gente, minha idade é avançada, mas o meu espírito é jovem. Isso é que interessa, né? Então, vejam, na verdade, nós temos que apresentar a vocês as assistentes. A Cris, na aula dela, vai apresentar a você a Ana. E eu estou agora apresentando a você a minha querida, amada Evelyn. Essa é a Evelyn, gente. Olha só, vamos mostrar aqui. Tá? Eu tenho que controlar o controle, né? Controlar o controle. Ah, meu Deus do céu. Enfim, esta é a Evelyn. Evelyn, fale, dê um bom dia, boa tarde, boa noite para os meninos. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, gente, vejam só, a Evelyn é muito linda, né? Ela anda com os casaquinhos, eu vou passar o curso inteiro implicando com o casaquinho da Evelyn, tá? Mas veja só, né? Então, o que a gente tem aqui, gente? Nós temos o seguinte, a Evelyn, ela me ajuda durante as aulas, da mesma forma que a Ana vai auxiliar você nas aulas da Cris. Qual é a finalidade, né, das assistentes estarem conosco durante as aulas, que são chamadas de aulas inéditas? Nessas aulas, vejam, nós vamos abordar os principais temas, tanto de direito penal e de direito processual, quanto também as peças prático-profissionais, não é isso? E é lógico, você está num momento de muita dedicação. E é importante que você assista às nossas aulas com um vade-mecum, de preferência, o vade-mecum que você vai utilizar na hora da prova. Ana, o meu vade-mecum ainda não chegou, então não tem problema. Mas assim que o seu vade-mecum chegue, ou se você tem um outro vade-mecum antigo, que você usava na faculdade e tal, já vai, veja, trabalhando com ele. Mas assim que o VAD novo, o VAD para o 24º exame de ordem chegar, gente, eu preciso que você tenha ele em mãos durante as aulas, tudo bem? Por quê? Porque o mais importante na hora da prova é o vade-mecum. Ele é mais importante do que tudo que nós vamos assistir de aula, ele é mais importante do que eu, é mais importante do que o seu namorado, do que o seu marido nesse momento, porque é ele que vai com você para a hora da prova. Então, se você já tem o seu vade-mecum, ou a partir do momento em que você tem o seu vade-mecum, aquele que você vai usar na prova, eu quero que você assista a aula, gente, agarradinho com ele. Como eu sempre digo, vejam, o VAD, ele é o seu melhor amigo, o seu namorado, o seu marido, o seu amante, o seu pai, o seu irmão, enfim, ele é tudo para você. Porque tudo que você precisa está no vade-mecum. Agora, você tem que saber encontrar.
E de nada adianta, na hora da prova, um vade-mecum que você nunca abriu. Um vade-mecum que você nunca encontrou o artigo que era preciso ser utilizado, seja naquela peça prático-profissional, seja numa das questões da prova. Vejam, ele é o mais importante na hora da prova. Então, você tem que saber utilizar. Porque de nada adianta você escrever um tratado de coisas e não colocar o artigo que se refere àquilo que você escreveu. De nada adianta, veja, você falar tudo que era preciso, mas não indicar aquela súmula importante, porque ela vai ser cobrada. Você não vai conseguir o ponto integral se você só escrever lá, enfim, qual é o instituto. Você tem que escrever qual é o instituto, explicar o que é aquele instituto e também, certo, indicar onde é que ele é consagrado dentro do nosso ordenamento jurídico. E se existe uma súmula para ele, vejam, você vai utilizar aquela súmula. Entenderam? Certo? Então, presta atenção. 3 perguntas são muito importantes, tanto para a peça prático-profissional, quanto para as questões de prova. Qual, o que e onde? Qual, o que e onde? Tudo que você precisa é pensar nisso. Qual, o que e onde. Ou seja, qual o instituto aplicável? Ok? O que ele é exatamente? Você vai explicar o que ele é, né? E, finalmente, onde é que ele se encontra? Ou seja, qual é o artigo de lei, onde é que está a súmula, não é isso, Evelyn? Referente àquele tema, etc. Então, qual, o que e onde, gente, são essenciais na nossa prova. E quem vai te ajudar nisso? O vade-mecum, certo? Então, durante as nossas aulas, se você já está com o vade-mecum que vai utilizar durante a prova, utilize o vade-mecum. Só que eu vou fazer um pedido muito importante. E depois eu vou mostrar uns slides aqui que vai repetir, um dos slides vai repetir o que eu estou falando agora. Vejam, durante as nossas aulas, nós vamos falar com você sobre determinados artigos, determinados, né, institutos. E a função exatamente de ter um assistente conosco dentro da sala de aula é que eu possa mostrar a você qual artigo, o que diz esse artigo com facilidade. E se você tem o VAD-mozão, que é esse VAD lindo aqui, olha, maravilhoso, elaborado por mim e pela Cris. Gente, olha, eu trabalho nesse VAD-mecum, você não tem ideia, desde o ano de 2008. Mais concretamente, com ele prontinho, redondo, com a estrutura, as remissões, desde 2010. Veja, eu comecei a estruturar esse VAD-mecum em 2008. Em 2010, eu falei, agora ele está lindo. Ele só vai ser aprimorado ao longo dos anos. E foi o que a gente tem feito, foi o que a gente fez de lá para cá, né? Então, o que acontece? Esse VAD maravilhoso, certo? Foi estruturado por mim e pela Cris para o 24º exame de ordem. Então, ele está redondinho e tal. Se você tem como adquirir esse VAD, ótimo. Se não, você vai escolher o VAD de sua preferência. Mas como o VAD que a gente indica é este, é o que a gente usa na sala, a Evelyn, na hora que eu mencionar qualquer artigo, que eu fizer assim, que houver necessidade de a gente dar uma lida no artigo, marcar aquele artigo e tudo mais, a Evelyn vai abrir o VAD-mecum e vai dizer para você, inclusive, em que página do VAD-mecum aquilo está. Isso vai facilitar, obviamente, a busca por parte daqueles que estão assistindo a aula com o nosso VAD. Tudo bem? Agora, Ana, eu tenho outro VAD, isso tem problema? Não, não tem problema. Mas é importante, certo, que eu falei o artigo, a Evelyn abriu ali, dá uma pausa no vídeo e procura no seu VAD-mecum onde aquele artigo está. É importante que você se familiarize com os dispositivos, que você saiba encontrar os dispositivos na hora da prova. Tudo bem? Faz muita diferença, certo? E aí, vejam, só que eu vou pedir um enorme favor. Nós temos um tutorial de marcação do VAD-mecum. Vejam, quem está começando hoje a assistir às aulas, esse tutorial, hoje que eu estou me referindo, é no dia seguinte da prova de primeira fase, dia 20 de novembro. Esse tutorial ainda não estará na área do aluno. Ele vai entrar na área do aluno a partir do dia 24 de novembro. Então, a partir do dia 24 de novembro, haverá na área do aluno um tutorial de marcação do VAD-mecum.
Então, eu não quero que você anote nada no Vademecum até esse dia. Eu quero que você assista o tutorial de marcação primeiro, para depois, veja, começar a fazer as anotações no VAD. Então, provavelmente, você comprou, adquiriu, ou vai usar folha, enfim, não sei. Mas vamos imaginar que você tem um caderno para assistir às nossas aulas da segunda fase. Então, a primeira coisa é a seguinte: as aulas da Ana Cristina são aulas sequenciais em relação aos assuntos tratados por Ana Cristina, né? Então, a Ana começa a trabalhar um determinado tema. Na aula seguinte, ela vai continuar aquele tema que ela havia começado na aula anterior, certo? Depois eu passo para um segundo tema, etc. Eu nunca vou falar algo que seja assunto tratado pela Cristiane ou pelo Paulinho. Da mesma forma, Paulinho e Cristiane, até lógico, gente, eu vou fazer referência às aulas dela, ela vai fazer referência às minhas, mas eu não vou entrar nos temas que ela ministra, entende? Da mesma forma que ela não vai entrar nos meus. Então, se você tem um caderno, vamos dividir este caderno. Primeiro, as aulas da Ana Cristina estão aqui, que nem se fazia no colégio. Então, depois as aulas da Cristiane, depois as aulas do Paulinho, que são em menor número. Mas você vai dividir o seu caderno para as aulas dos três, tudo bem? Só que eu quero que você faça o seguinte: o seu caderno, né? Você vai, normalmente, a gente escreve, né? Nossa língua é escrita da esquerda para a direita. Então, você também começa o caderno de frente para trás, né? Então, o que eu quero que você faça? Vai na última página do caderno e de trás para frente já vai anotando os artigos. Se eu disser assim, vamos fazer uma remissão ao artigo tal, ou se eu disser, olha só, no nosso Vademecum, essa remissão já está feita. Vamos passar um marca-texto na remissão tal, entenderam? Ou vamos sublinhar a remissão tal. Se eu disser isso, preste atenção, você vai lá no final do seu caderno, na última página, da última página para frente, né, de trás para frente, você já vai anotando isso, o que eu disser que é para você fazer no VAD. Depois que você tiver assistido às aulas de marcação do Vademecum, a aula, o tutorial, aí sim você pode começar a escrever, que é para você não fazer a besteira, escrever errado e depois ficar sem o Vademecum na hora da prova. Então, você vai fazer do jeitinho que eu vou mandar, ok? Não é de qualquer jeito da sua cabeça, não, tá? Então, do jeitinho que eu vou mandar. Então, acontece, no último exame, por exemplo, na semana da prova, gente, as pessoas tinham deixado para assistir o tutorial de marcação do VAD no final. E aí, quando viram, tinham feito tudo errado. E aí tinha um monte de gente desesperada. E agora? E agora? E agora? E agora, né, gente? Aí deu sorte que ninguém teve Vademecum retirado, nada disso. Mas podia ter acontecido. Então, a gente tem que ter essa preocupação, certo? Então, vamos tomar muito cuidado e não vamos fazer nenhuma anotação no Vademecum antes de assistir o tutorial de marcação do VAD, que estará disponível na área do aluno a partir do dia 24 de novembro. Tudo bem? Tranquilo, gente? Então, essa é a primeira coisa que eu precisava trabalhar com você, certo? Agora, vejam, existe um tutorial de apresentação do curso que eu gravei junto com a Cris. Se você ainda não assistiu o tutorial de apresentação do curso, eu gostaria que você assistisse. Então, você vai dar uma pausinha nessa aula, vai lá, assiste o tutorial, né, do curso, de apresentação do curso, certo? E depois, então, você volta para cá, certo? E outra coisa que eu vou te pedir é o seguinte: utilize muito a área do mentoring. Nós vamos sempre estar postando novidades na área do mentoring, questões para você fazer, certo? É um treinamento, é um apoio para o aluno e uma forma de controlar a sua produtividade durante o curso. Vejam, eu quero saber como você está indo durante o curso, se você precisa de uma ajuda, se eu preciso ir lá puxar a tua orelha e trazer você para junto de mim, certo? Se você está precisando, poxa, eu estou atrasado no cronograma, Ana, estou precisando de uma ajuda. O mentoring vai me permitir acompanhar o seu cronograma, o seu estudo. Reparem, as aulas são disponibilizadas na área do mentoring, todas elas da mesma forma para todos os alunos. Como é que o mentoring vai ficando individualizado? No momento em que você conclui uma determinada aula, entra lá e coloca a aula concluída. Entenderam?
Assim, eu vou poder acompanhar e verificar qual é o seu atraso e até, de repente, entrar em contato com você para que a gente possa discutir por que você está atrasado, que ajuda você precisa e tudo mais. Certo? Então, isso faz muita diferença. Então, terminou uma tarefa, entra na área do mentoring e dá ela por concluída. Tranquilo? O mentoring tem mesma sequência de aulas do cronograma, certo? Original. Então, o que eu quero? Que você, todo dia, entre lá como se fosse uma agenda, né? Olhe o que tem, certo? Quais são as aulas deste dia, certo? Assistiu a aula, conclui. Tem uma atividade extra, a Ana colocou um texto para eu ler, a Cris colocou um texto para eu ler, o Paulinho colocou um texto para eu ler. Tem uma questão lá que disponibilizaram para que seja feita. Se você puder fazer logo, faz. Ah, não posso fazer agora. Então, guarda ela para fazer depois, mas vai lá e dá ela por concluída na hora que tiver feito. Tudo bem? Então, voltando. Assistindo o tutorial, hein, gente? O tutorial do curso. Então, são 2 tutoriais. O tutorial do curso e o tutorial de marcação do vade-mecum. Tá bom? Certo? Então, são tutoriais diferentes. Bom, mas aí voltando, né? Agora nós vamos ver aqui, vou começar mostrando para você alguns slides. Certo? Então, essa é a nossa primeira aula inédita. Nós sabemos, gente, que existem as aulas chamadas de inéditas, né? Isso eu já falei tudo no tutorial do curso, mas de qualquer forma vale a pena dar uma repetida para você não se confundir. Então, existem as aulas inéditas e existem as aulas do banco de aulas. Vejam, em tese, as aulas do banco de aulas são aulas de direito material e de direito processual. Então, existe o banco de aulas da Cristiane Dupré, onde ela fala sobre direito material. Tudo bem? Existem as aulas do banco de aulas da Ana Cristina, onde eu falo sobre direito processual. Eu tenho 24 aulas no banco de aulas, a Cris tem 24 aulas no banco de aulas dela. Mas esse banco de aulas é um plus, né? Então, você vai assistir o banco de aulas para complementar o seu conteúdo. Eu preciso de um reforço numa determinada parte da matéria e tal. Então, você vai lá no banco de aulas. Ah, não, Ana, olha só, eu não preciso de reforço, não. Preciso aprender mesmo esse tema. Eu vou lá no banco de aulas, certo? Ah, Ana, isso eu já sei, não tem necessidade. Então, não precisa, certo? Então, você precisa ter atenção a isso, tá? Mas vejam, existem algumas aulas que são essenciais. Então, por exemplo, em direito processual penal, eu quero obrigatoriamente que você assista às aulas do banco de aulas de competência e às aulas do banco de aulas de prova ilícita. Tudo bem? Isso é essencial. Prova ilícita e competência. E a aula de número 24, que ainda não está disponível para você, mas estará logo, logo, e aí ela vai entrar dentro do seu cronograma, bonitinho, antes da data em que ela ficaria, que você vai precisar dela. Tem algumas peças que têm muito pouca probabilidade de cobrança, mas que a gente colocou ali, eu quero que você assista também. Tudo bem? Então, é a aula 24, 4 bloquinhos. Embargos de terceiro, agravo de instrumento em relação a recurso especial extraordinário, agravo da Lei Maria da Penha e reclamação constitucional. Tá? Então, é isso. Agora, vejam, existem as aulas inéditas. Essas aulas inéditas, começando com essa de hoje, né? São as aulas em que a gente aborda, vejam, primeiro, as peças prático-profissionais de maior chance, maior probabilidade de cobrança, né? Ok? Que aquelas lá do banco de aulas são só quatro aulinhas, 4, né, pecinhas, muito assim, que a maioria delas não é nem de processo penal especificamente. Embargos de terceiro é do processo civil, certo? Ele pode ser usado no processo penal, mas é de processo civil. Agravo da Lei Maria da Penha também é considerado um recurso, certo? De natureza civil, tá? Então, são hipóteses que não se restringem ao processo criminal. Então, eu quero que você vá olhar lá, tranquilo? Mas, nas aulas inéditas, nós temos as principais peças, certo? E, além das peças, nós temos também temas essenciais para a elaboração das peças e resposta das questões. Então, a Cris terá com você um conjunto de aulas dentro das aulas inéditas em que ela está abordando temas essenciais para as teses de direito material nas peças. Então, por exemplo, quando eu for falar sobre a resposta à acusação, eu vou ter que falar com você, né, como identificar e sustentar a presença de uma excludente de ilicitude.
Como é que se sustenta uma excludente de culpabilidade? Quais são elas, né? Quando é que a conduta é atípica? E como é que você vai saber isso a respeito das teses de direito material? Assistindo às aulas inéditas iniciais da Cris. Então, no início, ela pega esses temas que, olha, caem sempre e que são as teses de mérito a serem abordadas no rese, na resposta, nos memoriais, na apelação. E ela está trabalhando aquilo ali. Eu vou precisar que você assista. Depois eu vou te mostrar como é que você faz a resposta e onde é que essas teses se encaixam. Entendeu? Então, depois que a Cris trabalhar isso, aí ela vai passar a trabalhar as peças que cabem a ela. Ok? Eu vou trabalhar com você prescrição. Nossas primeiras aulas são sobre prescrição. Gente, quem sabe prescrição direito? Olha que tem um tema que todo mundo tem dificuldade, a prescrição. Pois é, mas eu quero que você saia daqui sabendo muito prescrição. Eu tenho certeza de que você vai tirar de letra em qualquer questão de prescrição que você veja por aí. E basta perguntar para quem já fez as aulas de prescrição com a gente. Então, você vai ver que depois dessas aulas, você não vai mais errar questões de prescrição, a não ser que você tenha total falta de atenção, né? Ou então, estou passando mal nesse dia e tal. Aí tudo bem, né? Mas fora isso, você não vai errar não, tá? Então, vamos bater bastante em prescrição e depois eu começo a trabalhar as peças. Queixa-crime, resposta à acusação, memoriais, etc. Certo? No meio desse caminho, nós teremos aulas interativas. Aulas interativas. Essas aulas interativas são aquelas em que os primeiros 100 inscritos participam, podem fazer perguntas. Todo mundo vai poder fazer pergunta na aula interativa. Por escrito ou no vídeo, aparecendo sua carinha bonitinha ali, porque eu quero ver você, quero trazer você junto de mim. Quero que você participe conosco das aulas, ok? Então é isso. Nossa primeira aula interativa é no dia 28 de novembro, tá? Bom, então assistir o tutorial do curso, importantíssimo. E, finalmente, esse é o roteirinho das nossas aulas do banco de aulas de processo penal. Então, aqui você tem os temas, olha, de cada aula e o número de blocos. Reparem que tem aula, gente, com um bloquinho. Vamos matar logo essa aula, né? Resolver logo ela, certo? E por aí vai. Então, algumas um pouco maiores, outras um pouco menores. Então, muitas vezes dá para você juntar 2, né, 3 aulas no mesmo dia. E são aulas específicas com estes temas. Então, assim, na aula número 1, que eu dou a aplicação da norma processual penal, eu não vou falar de competência. Entenderam? Não. Então, eu estou precisando assistir a aula de competência. O que eu faço? Vou lá na aula de competência. Eu estou precisando assistir a prova ilícita. Eu vou lá na aula de prova ilícita. Esse roteirinho está na sua área do aluno, no materiais para download. Tá? Bom, depois, nas aulas inéditas, nós vamos abordar outros temas. Agora vejam, gente, outra coisa importante é para quem eu vou mandar minha dúvida. A gente fala isso no tutorial, mas como eu sei que você é preguiçoso e para garantir que você lembre disso, porque você é preguiçoso, né? No momento em que eu estou falando isso aqui, você está achando que não precisa assistir o tutorial. Precisa. Lá eu mostro um monte de coisa, onde se acha as coisas na área do aluno e tudo mais. Vejam, se você tem dúvida relacionada às minhas aulas ou a direito processual penal, você vai mandar essa dúvida para quem? Para mim. Bota lá, Cri, ou Evelyn. Então, se a dúvida se relaciona à minha aula ou à matéria de processo penal, você vai mandar essa dúvida para mim. Tudo bem? Ah, não. As dúvidas são relativas às aulas ministradas pela professora Cristiane Dupré ou são dúvidas de direito penal. Então, você vai mandar para a Cristiane Dupré. E se a sua dúvida se relaciona às aulas ministradas por Paulinho, você vai mandar a dúvida para ele. É tão simples, gente. Eu não me chamo Paulinho nem Cristiane. Cristiane não se chama Ana Cristina nem Paulo. Isso não é. E Paulo não se chama, graças a Deus, nem Cristiane nem Ana Cristina. Não é verdade? Muitas meninas estão achando isso também. Então, o que que a gente tem? Nós temos algo muito simples a ser feito. Tranquilo? Bom, finalmente, nas aulas inéditas, quais são as peças que eu, Ana, irei abordar com você? Certo? Então, nós vamos abordar prescrição, é o primeiro tema, não é uma peça. Depois, nós vamos trabalhar peças. Aí, nós vamos ver queixa-crime, resposta à acusação, sou eu que vou trabalhar,
defesas prévias, exceções, memoriais, apelação e recurso especial e recurso extraordinário. Ana, qual a peça da prova? Não faça nunca esta pergunta maldita. Nós não sabemos qual é a peça da prova. Ninguém sabe, não. E ninguém pode ficar chutando, a prova é essa, a prova é aquela. Eu tenho cara de mãe de santo? Não, nada contra a mãe de santo. Né? Nada contra. Mas eu não sou mãe de santo. E ainda que eu fosse, eu não ia ficar aqui falando qual é a prova. Ok? Porque não é verdade, eu não sei, né? Então, vejam, não tenho que falar isso. Não sei qual é a peça. E se alguém fizer esta besteira, olha, eu vou ter um ataque. Não é possível. Por quê? Gente, se eu fico te induzindo a uma possível peça, você vai meter na cabeça que a peça é aquela e na hora da prova tu tá ferrado. Entenderam? Não. Eu não quero que você se ferre, eu quero que você acerte. E você vai sair daqui preparado para identificar a peça que for necessária. E para elaborar essa peça com a segurança necessária. Ok? Entendido? Então, essas são as peças e o tema que eu vou ministrar, que é prescrição. E, finalmente, não vamos marcar o vadimeco antes de assistir o tutorial, certo? Minhas redes sociais, pausa o vídeo aí, anota, segue a gente. Lá a gente também bota dica e tudo mais. Não esqueça do aplicativo CS no bolso, mas existe também o nosso aplicativo específico da segunda fase de Direito Penal. Tá aqui ele, lindo! Certo? OAB Penal, é para você baixar esse aplicativo, tá? E, veja bem, se você quiser encomendar o Vadmozão maravilhoso, tá aqui, é só botar esse link, bit.ly, né? /Vadmozão. E, finalmente, nós temos aí o livro de penal, de prática penal. Na aula de hoje, eu ainda não tenho o link, porque ele está no prelo, significa está saindo da gráfica. Na hora que ele estiver saindo da gráfica, aí vai surgir no site e durante as aulas eu vou colocar para você. Tudo bem? O que nós temos de diferencial nesse livro de prática penal? Tá? O diferencial é o seguinte, agora ele não é apenas um livro de peça. Não, não. Ele tem a parte de direito material, ele tem uma parte 2 de direito processual, com toda a matéria de processo. Ele tem a parte 3, que é a parte de peças. Tem a parte 4, que são as peças antigas cobradas na prova com os gabaritos. A parte 5 são as questões e uma parte 6 que são as súmulas, né? Lógico, atualizadas para a nossa prova. Tranquilo, gente? Então, se você quiser facilitar os seus estudos, certo? Ter acesso a um material bem completo, esse é o caminho. Ana, na minha aula vai ter material? Todas as suas aulas terão material. Ficou claro? Entendido? Então, nós vamos postar, Evelyn, por material ou por aula? Por tema? Então, no nosso caso, eu e a Evelyn aqui, nas nossas aulas, em relação às nossas aulas, será postado por tema. Tipo assim, eu vou trabalhar a prescrição, então todo o material de prescrição vai estar lá para você. Certo? Entendido, gente? Tá? Então, às vezes eu devo usar umas 3 aulas com prescrição, tá? Então, para aquelas 3 aulas, o material é o mesmo. Certo? Mais alguma coisa, Evelyn? Alguma outra consideração? Bom, vamos começar a trabalhar a matéria, né? Então, a nossa aula de hoje, gente, é para que você entenda quais são as peças possíveis e o momento processual em que cada uma delas se enquadra ou se encaixa. Lógico que, por exemplo, defesas prévias, eu não vou chegar a mencionar aqui porque eu estou partindo da premissa de que nós estamos diante de um rito comum, um rito ordinário, um rito sumário, para que você se enquadre. Olha só, peraí, em que momento essa peça entraria? Ok? Então, eu preciso que você preste atenção, que eu vou falar com você desde a fase pré-processual até a execução da pena. Tranquilo? Então, é só para você ter uma visualização disso no gráfico, para facilitar os seus estudos. Tudo bem? Depois, nós vamos mostrar o momento processual de cada peça na medida em que a peça for ministrada. Então, eu vou trabalhar a peça, eu vou dizer para você, olha, onde ela aparece, onde ela se encaixa. Quando é que eu devo apresentar esta peça? E nós vamos fazer um joguinho chamado chave. Ana, como assim chave? É um joguinho de perguntas e respostas, certo? Para te levar à conclusão de qual a peça cabível.
No último exame, por exemplo, né, era muito nítido que a peça a ser apresentada era uma peça de memoriais. Mas muitos alunos, né, muitas pessoas, alunas ou não, se confundiram e acharam que era a resposta à acusação. Gente, não tinha como. Foi falta de atenção mesmo. E a gente não pode permitir que essa falta de atenção aconteça. Então, para que você não tenha esse lapso, entendeu? Nós sempre vamos trabalhar ao final de cada peça, veja, um joguinho de perguntas e respostas, para você, poxa, na hora da prova, que pergunta eu tenho que fazer para saber se é essa peça? Que pergunta eu tenho que fazer, né? E qual seria a resposta? Quando vem a resposta, que outra pergunta eu devo fazer? Porque às vezes é assim. Eu faço uma pergunta, sua resposta é sim ou não? Ah, é sim. Então vem uma segunda pergunta. Entenderam? Por isso que eu chamo de chave. Mas a gente vai fazer isso ao final de cada peça prático-profissional. Tranquilo? Bom, a gente volta já já.